O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Partido União Brasil em Mato Grosso já está fechando a lista de candidatos que vão disputar vagas na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa, já nas eleições deste ano. Mas a principal disputa ainda segue cercada de incertezas. A candidatura do partido ao governo do estado continua indefinida e segue gerando polêmicas dentro da própria sigla. E é para falar sobre esses e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Deputado, antes das polêmicas e das incertezas, qual é o cálculo e a estimativa do União Brasil em relação a quantos deputados estaduais poderão ser eleitos nesse ano e reeleitos? Nós estamos trabalhando com o pé no chão. Então, o pé no chão é 4 deputados, nós elegemos 4 deputados. A regra mudou, Lúcio, não é que mudou, é que ela hoje permite, além dos 80%, 20%, ela permite que mesmo partidos que não fazem 80%, eles participem da sobra. Então vai ser uma distribuição mais complicada e eu acho que... Mas vai ser como federação. Como federação. Então nós estamos trabalhando para a federação eleger 4... União Brasil e o PP. União Brasil e o PP eleger 4 deputados estaduais. E federal até possibilidade até de 3, né? Deputado, trazendo o assunto do início, aqui na hora justamente da entrevista, em que trouxemos a questão da polêmica, certo? Envolvendo, dentro do União Brasil, a indefinição ao candidato oficial, né, ao governo do estado. O senhor, que faz parte do União Brasil, está ali, né, tem um grupo de envergadura política, pode nos dizer... Realmente, essa disputa está trazendo uma desunião dentro do partido? No final, há alguma regra de quem vai decidir? Porque sabemos que há um conflito entre os interesses do próprio governador Mauro Mendes e o vice Otaviano Pivetta, e que não é do partido, e Jaime Campos. Então, esse é o grande problema nosso, Camila. Não existe uma regra clara do partido, da federação, a gente não, pelo menos nós não conhecemos, e ninguém, eu acho que nem o senador conhece. Porque nós perguntamos para ele, também não sabe direito como que vai funcionar ele isso. disse que ao final a diretoria nacional do partido que decidiria, mas até agora... É possível que seja, que a federação tenha uma regra para cada estado. Em Mato Grosso vai ser assim, se houver consenso, beleza. Se não houver consenso, a nacional decide. É bem possível que seja isso. Mas nós fizemos uma reunião na segunda-feira na casa do senador Jaime Campos, e o governador esteve presente. O governador Mauro Mendes, muito inteligente, por sinal, e politicamente ele é muito inteligente, ele tem uma inteligência política acima dos outros. Ele chegou e disse, vamos discutir apenas chapa de deputado estadual e federal. E vamos deixar essa discussão lá para frente. E todo mundo concordou, o senador concordou, nós também, né? Os seus 2 maiores estão concordando, então nós concordamos de ficar essa discussão, que ele falou, vamos fechar a porta primeiro, ou seja, acabar a janela, e daí nós começamos a discutir aqui dentro, mas ninguém não vai ter como sair mais. Então, eu acho que foi uma saída para deixar essa discussão para depois... Ou seja, nada resolvido. Nada resolvido, mas vamos fechar a porta primeiro, que é acabar a janela a partir daí. Dia 5 de abril acaba. E daí sim começam as lutas e as brigas. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Mas, deputado, só tirando uma dúvida, mesmo quem é detentor de cargo majoritário, depende da janela para trocar de partido? Ele não pode mais mudar. Passou do dia 3, acabou. Você não pode. Se você sair, você não é candidato mais. Então, a conversa foi essa. Vamos fechar as portas primeiro, aí nós começamos a discutir aqui dentro. Aí não tem mais para onde sair, né? Ou você morrer, vai morrer aqui dentro. Agora, no caso de uma intervenção da direção nacional do União Brasil aqui, é o racha completo. Pois é, mas você encerrou a janela, o que aconteceu, você não pode mais. Se quiser ser candidato, vai ser dentro dessa conjuntura.
Não, eu digo intervenção da direção nacional na hipótese Pode ter. de aprovar o nome como candidato ao governo de Otaviano Pivetta. Pode ter também. A gente não sabe essa definição. Pode ser que venha de cima para baixo, né? Mas fechou a janela. O que decidir está decidido, ou se aceita ou não seja candidato. Mas por que tanta resistência com o nome de Jaime Campos como candidato ao governo por parte do governador Mauro Mendes? Mas nas outras reuniões que nós tivemos, o governador disse que era legítimo o senador Jaime Campos correr atrás desse objetivo, de ser candidato. Legítimo, mas ele não quer. Legítimo, mas ele não quer. Então, mas é uma discussão que nós vamos fazer lá na frente. Se vai ser convenção, se for convenção aqui dentro, se for convenção só dos partidários, ou se for convenção de todos os prefeitos, vereador, todos que têm um mandato votar. São decisões que a gente não sabe como que vai ser. Eu acredito que a cúpula vai definir isso. Deputado, recentemente o senhor protagonizou uma situação que até a mídia divulgou como possível racha, devido à questão do deputado que é líder do governo, Gilmar Dal Bosco, não tê-lo colocado na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor até adjetivou essa atitude como sorrateira, certo? Até traiçoeira. Saiu ali da base, aparentemente, foi para outro bloco. Para entendermos, o senhor não faz mais parte da base, mesmo sendo do União Brasil ou não? É algo particular com o deputado? O que aconteceu de fato? Sabendo que o líder do governo muitas vezes obedece a ordens do governo, a grande maioria das vezes. É bem provável. Mas o que ocorreu foi o seguinte: nós tínhamos feito uma reunião, tínhamos definido quem ficaria em cada comissões, tinha sido entregue na presidência a relação desse bloco que eu estou, e que eu estaria lá. E eu fui surpreendido com a publicação. Eu liguei para o presidente Marcos: presidente, o que aconteceu? Ele falou: o Dilmar veio aqui e trocou, falou que tinha consenso, que tinha conversado com você, trocou. Eu mandei publicar, quando não era verdade. E aí eu tentei achar o deputado Dilmar para uma explicação, ele não me atendia o telefone, não respondia mensagem. E aí eu vi claramente que foi uma rasteira passada assim, de última hora. Mas faz parte, é ruim, mas faz parte da política, né, Lúcio? Sempre tem essas rasteiras de última hora. Acontece, e aconteceu isso comigo. Mas o senhor continua sendo da base, do governo? Então, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o secretário da Casa Civil: secretário, o senhor pediu para tirar? Não. Governador, o senhor pediu? Não. Isso é coisa dele, do Dilmar. Então, eu estou colocando toda essa carga em cima do Dilmar. Porque, pelo que disseram o governador e o chefe da Casa Civil, eles disseram que não participou de nada, que não foram nem consultados. Então, eu entendo que foi ele. um líder com total autonomia, é isso? Pelo menos, se é ou não é, ele que está levando a carga e ele que está agindo dessa forma, né? Essa forma que ele agiu, ele fica claro e latente lá dentro que ele não é uma pessoa que tem coragem de conversar de frente, falar de frente o que está acontecendo. Deputado, depois de 7 anos do atual governo, enfim, uma CPI, a CPI da saúde. Isso pode ser explicado pelo fato de que está diminuindo a tinta da caneta? Eu não diria isso, Lúcio. Eu diria que, na verdade, essa CPI ela já está lá andando muito tempo e depois acaba convencendo um ou outro e assinar, e aí assinaram, talvez arrependeu, eu não sei, acho que tem 2 ou 3 que dizem que assinou, mas depois pediu para tirar, ou pediu para tirar depois que já tinha sido lido. E existe, eu tenho avisado os deputados: pensa bem na hora que você assinar uma CPI. Porque quando você assinou, existe jurisprudência do Supremo, Lúcio. Por quê? Provaram nessas ações no Supremo que existia inúmeras CPI instaladas só para tomar dinheiro do governo. A pagar mais emenda, para atender mais reivindicações dos deputados. Montava-se a CPI. Fazer chantagem. Fazia a leitura dela e depois negociava com o governo, retirava a assinatura. E aí provaram isso para o Supremo: olha quantas foram propostas e quantas foram retiradas.
E o Supremo entendeu que tinha que ser o seguinte, leu, não pode mais ter assinatura, não vale mais. E eu tinha essa decisão, passei para todos os deputados. E aqui foi feita a leitura do requerimento, Entendo com 8 assinaturas. que depois de lido não pode mais ser retirado. Eu tinha avisado isso para os deputados. E foi lido, não pode mais ser retirado. Agora, deputado, o governador Mauro Mendes chamou essa CPI de manobra política, certo? E ele disse que o próprio Ministério Público já investigou e aí nada aconteceu na prática, né? A sociedade cuiabana e mato-grossense, na verdade, se pergunta se houve mesmo um cartel, como tudo indica, contratos ali, pessoas colocadas até na UTI, só para gerar mais caixa para certas empresas envolvendo médicos e aí servidores da saúde, enfim, uma situação de fraude bem na pandemia, um momento gravíssimo. Ninguém foi punido, nada aconteceu. A Assembleia tem uma responsabilidade muito grande agora de dar respostas também, porque é um assunto inacabado, não é? Sim, mas é um assunto que pode ser investigado e a Assembleia tem legitimidade para isso. E a CPI é um instrumento criado para beneficiar a minoria, ela é um instrumento da minoria de fiscalização, tanto que você precisa apenas 8 assinaturas. Você vê quanto é difícil, né? 8 não consegue. Então, eu defendo, Lúcio, que ela seja uma CPI, ela não pode ser politizada. Não pode ser uma CPI para entrar lá para fazer, criar um cavalo de batalha em cima da saúde. A saúde é muito importante para nós. A saúde é um grande gargalo que nós temos em Cuiabá, em Várzea Grande, no estado todo, é a saúde. Sim. Então tem que se fazer, já que vai ser instalado a CPI, que ela seja técnica, que não seja feito pirotecnia em cima disso. Nem vire pizza, né? Mas também não, que procure ver quais os erros, se é que existiu. Então eu defendo que ela seja puramente técnica e com um único objetivo: produzir resultados melhores para o povo, produzir uma saúde melhor, não ficar ali fazendo apenas pirotecnia e depois não dar resultado nenhum. O que adianta isso? Está todo mundo cansado. Já. Começar a fazer acusações, não sei o quê, não é isso. Eu até queria entrar na CPI, mas infelizmente eu estava no bloco do governo e não me indicaram também. Mas eu queria até para isso. Eu falei, se eu estiver lá, eu vou fazer um trabalho puramente técnico, Lúcio. Eu não vou entrar lá para fazer, para estar na mídia, para fazer o mediático. O mediático é o que não dá resultado. É você ficar toda hora na mídia falando coisas que depois não dá resultado nenhum. Como aconteceu com a Lava Jato. O que produziu a Lava Jato? Uma esperança do fim da impunidade no final. Mas depois ela se caiu, e caiu pela própria vaidade das pessoas que estavam lá, em querer aparecer, em querer criar um cenário mediático. Em outros interesses. E outros interesses, interesse eleitoral, tanto que depois todos foram candidatos. Então, isso não produz resultado. O que aconteceu foi tudo anulado, Lúcio. Quanto de dinheiro se gastou nessas operações? E foi tudo anulado por conta dessas mediatices que eles fizeram para se promover. E nós não podemos usar a saúde para isso. Essa é a minha defesa. Que se investigue, que se olhe, mas que produza resultado que de fato vai chegar para o povo para produzir uma saúde melhor. No caso da Lava Jato, só para encerrar, sabemos que houve a prevalência de certos interesses e aí até o processo que estava sendo conduzido foi todo anulado para reabilitar o atual presidente Lula. Também, mas porque... Depois de ter sido condenado por 9 juízes. Pois mas por quê? Porque deixaram as brechas, porque o cara fazia para aparecer, porque ele ficou comprovado nas mensagens que ele queria dia que dava mais mídia. Ou seja, foi uma questão processual que acabou anulando a materialidade da própria confissão. A materialidade se anulou por conta disso, porque eles se colocaram, o que eles colocaram como prioridade? Eles aparecer em vez do resultado de manter as pessoas presas, de manter aquilo que eles estavam fazendo, eles colocaram eles como prioridade, aí derrubou tudo o processo. E nós não podemos permitir isso aqui numa CPI. Deputado, antes de encerrar, outra polêmica lá na Assembleia. Nós mostramos aqui no início do jornal uma reportagem sobre a presença, o depoimento do Procurador-Geral do Estado, nesse caso aí da operadora Oi. E aí foi divulgada a informação de que naquilo que foi enviado para a Assembleia de Documentação,
desentranharam páginas do processo? Procede essa informação? Lúcio, eu não tive acesso, eu até vi a reportagem aqui, mas como ontem foi um dia corrido e esses dias aqui, e eu estava também naquela briga interna lá dentro, eu não acompanhei essa parte, Lúcio. Me perdoe, eu não tenho esse detalhe, mas vou procurar saber, viu? Porque realmente eu não vi esse detalhe da Oi, que foi esse desentranhamento. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigada. Obrigado, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos.